Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente nunca sabe a que horas a gente vai ser visto nesse Observatório da Mulher, na Rádio Madalena. Hoje nós temos duas convidadas super, hiper especiais e eu vou participar da roda, tá? Temos a Vilma Bocani, e temos que é da Fundação Perseu Abramo, e temos a Celina Azevedo, que é do SESC São Paulo. E hoje nós vamos conversar sobre uma pesquisa que foi feita nacional sobre idosos, certo? Vocês querem dar um oi primeiro para começar, gente? Podemos. Então vamos lá. Agradecendo muito em nome do SESC São Paulo o convite para estarmos aqui e é sempre um prazer conversar com vocês. Que bom. Vilma, oi. Olá, boa tarde a todos, a todas, a todes. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre essa pesquisa, sobre os idosos no Brasil. É uma segunda rodada de uma pesquisa já feita, já realizada em 2006, e agora nós estamos com resultados comparativos, né? Fizemos uma nova rodada agora, em 2019, início de 2020, e temos dados para comparar, para discutir, para botar esse tema na pauta novamente. Então, por que 10 anos depois foi refeita a pesquisa? O que gerou essa preocupação? Teve algum fato, algum evento, alguma coisa que tenha gerado essa demanda? Na verdade, a ideia surgiu, né, de conversas entre o SESC e a Fundação Perseu Abramo, por conta de algumas questões na atualidade que estamos vivendo, principalmente a questão da reforma da Previdência. Então, em conversas informais, né, Vilma, em bate-papos informais, as equipes pensaram, bom, por que não reeditar aquela pesquisa? A pesquisa, a primeira edição aconteceu em 2006, com captação de dados entre 2005 e 2006, logo depois da promulgação do Estatuto do Idoso, que é de outubro de 2003. Então, nessas conversas, pensamos, bom, por que não verificarmos o que aconteceu depois de 14 anos, principalmente por conta dessas questões de como ficou, né, essa apropriação do Estatuto do Idoso pelos velhos e também, principalmente, por essa questão da reforma da aposentadoria, não é, Vilmar? Sim, essa questão de perda de direitos, né, que estava muito em evidência agora nos últimos anos, e também pelo crescimento da população idosa, né, Raquel? Hoje no Brasil a gente tem quase 20% da população acima de 60 anos de idade. E isso impacta muito, e impacta a Previdência, a gente sabe que causa diversos impactos nas formulações de políticas públicas. Então, a nossa intenção era justamente observar o envelhecimento dessa população, né? Como é que está sendo o envelhecimento dessa população, quais são as suas demandas, no momento em que o Brasil está sofrendo essa perda de direitos, né? Então, a gente sabe que o crescimento da população idosa ele é mundial, não é um fenômeno que se dá apenas no Brasil, mas no Brasil também acontece, está bastante acentuado, e somado a essa perda de direitos que o último governo em especial, Temer e agora Bolsonaro, vem promovendo, afetam muito diretamente esse segmento da população, né? Sobretudo com a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Uhum. Eu estou em contato com o pessoal na Argentina, umas jornalistas, e elas estão dando um curso que começa hoje sobre qual a linguagem que a gente deve usar para a gente tratar essa nova geração de idosos, né? E tem, inclusive, um texto que me mandaram e que diz que, olha, nós somos as filhas das mulheres de lenço branco, né? Que passeiam na rua pedindo, enfim, a memória, a história, o que foi feito com as crianças no tempo da ditadura, etc. e tal. E somos também as mães das mulheres de lenço verde.
que são as jovens que estão reivindicando a questão da legalização do aborto, né? E, claro, queremos ser tratadas de outra maneira e queremos... Tem variações, tem diferenças em função da classe social, mas, com certeza, o tempo são outros e nós devemos ser tratadas de uma maneira diferente. Aqui, na verdade, o que se estão levantando logo é a questão da perda dos direitos, né? A questão da aposentadoria, a questão do empobrecimento da população brasileira com a morte dos idosos também, né? Exato. Puxa vida, onde é que nós vamos parar aí? Né? Complicado. Mas, enfim, de qualquer modo, como nós estamos perto de uma eleição, agora, pelo menos a nível municipal, vocês têm sentido que os idosos têm algumas demandas, alguma coisa que seja relevante considerar? Raquel, se você me permite, só voltando um pouquinho essa questão que você falou, bonita, essa imagem que essas pessoas, essas pesquisadoras passaram para você, né? Elas são as filhas das mulheres de lenço branco que resistiram, né, bravamente durante a ditadura e resistem ainda, né, à procura de seus entes queridos, fizeram toda uma revolução social. E as mães das mulheres de lenço verde, né, que são as jovens que reivindicam o direito ao aborto, o direito ao seu próprio corpo, enfim, a decisão pelo seu próprio corpo. E é bem interessante porque quando a gente fala nessa questão do envelhecimento, é como se o envelhecimento fosse uma caixinha onde coubesse todo mundo a ser tratado da mesma forma, né? Algo, né? Vocês vão lembrar que a gente já discutiu várias vezes uma frase muito comum a ser dita, inclusive por pessoas profissionais que estudam, né? Ou que estão envolvidos com ações junto ao público idoso, aos velhos, né? É aquela coisa assim, isso daí é do seu tempo. É como se o tempo ficasse fixado, você ficasse dentro de um caixotinho naquele tempo, que era o tempo da valoração, que é o tempo da juventude, enfim. Essas falas, né, dessas pessoas, dessas pesquisadoras que te passaram, fala justamente dessa interconexão, dessa contextualização. Quando você fala do velho, você precisa contextualizar, né? De que velho nós estamos falando, de que recorte de tempo que nós estamos falando, de que proposições nós estamos falando, né? Bem, isso posto, quando você coloca essa questão das demandas de políticas públicas, aqui na cidade de São Paulo, particularmente, nós tínhamos, né, promessa de ex-prefeitos de criação, por exemplo, de centros-dias. Alguns até foram criados, né, mas não tanto quanto tinha sido prometido. Nós temos o programa de acompanhamento de idosos, enfim. Nós temos alguns programas. O que eu quero dizer com isso? Que eu acho que precisamos fortalecer essas demandas e reivindicar, sim, junto a esses que estão se candidatando, se bem que alguns eu acho que não vale nem a pena, né, falar, porque são as figuras absolutamente abjetas, né? Tem que se reivindicar, né, mais políticas públicas. Então, essas demandas por centro-dia, por programas de manutenção do programa de acompanhamento do idoso, outras ações voltadas a atendimento de velhos em espaços não só de serviços, mas também de atendimento de órgãos governamentais, enfim. Há muita coisa a ser colocada, viu, Raquel? Nos espaços do SESC, especificamente, tem mais idosos participando, mais jovens participando, como é que é? Então, Raquel, o SESC ele tem o programa Trabalho Social com Idosos desde a década de 60, 1963, né? Em setembro de 63 é que foi criado esse programa.
De lá para cá, e isso eu acho que é um grande acerto da instituição, juntando um pouquinho isso que nós temos falado, né? As ações voltadas para os velhos, elas têm seguido essa contextualização histórica, social. Então, enquanto há talvez 2, 3 décadas atrás, o importante era essas ações especialmente de grupos de convivência, né? Isso funcionou muito bem, né? Essa metodologia funcionou muito bem até a década de 80, 90, início dos anos 2000, mas de lá para cá há uma intenção, uma intencionalidade e um fortalecimento, especialmente das ações intergeracionais. Então, nós propomos, obviamente, ações ainda para os velhos, alguns momentos para que estejam entre seus iguais, mas temos também uma proposta de que os velhos se apropriem de todas as ações dentro de uma unidade operacional e participem de todas as ações possíveis. Isso é uma questão até muito discutida, né? Não só dentro do SESC, em outras instituições também, para a gente derrubar esses muros, né? Esses guetos, que, na verdade, determinam espaços específicos para os velhos como se fosse algo muito restrito. A intenção é justamente possibilitar mais o convívio, porque todos sabemos, o convívio possibilita a desconstrução de estereótipos, o convívio possibilita o conhecimento do outro e justamente essas quebras de preconceitos, não só dos velhos em relação aos jovens, mas também dos jovens em relação aos velhos, enfim, por aí. A pesquisa até teve algumas colocações nesse sentido, né, Vilmar? Sim, o preconceito contra os idosos ainda é bastante alto, né? Pelo menos a percepção de preconceito ainda é bastante grande. Tanto entre os jovens, a população adulta, como os próprios idosos também sentem que há um alto preconceito em relação à idade, né? E isso é como a Celina estava comentando, né? A quebra desses preconceitos, ela só se dá na convivência, né? No partilhar das mesmas experiências, de experiências comuns, e é assim que a gente consegue quebrar esse tipo de preconceito que ainda é bastante forte no Brasil. A gente vê outras sociedades, inclusive as sociedades que a gente diz não tribais, né? Que têm um respeito muito maior pelos idosos, né? Que veem os idosos como uma fonte de sabedoria. E a nossa sociedade, infelizmente, não tem esse tipo de visão, né? Tem tido a visão do velho como uma pessoa que está fora do seu tempo, que está ultrapassado. Então, acho que a gente precisa justamente estimular essa convivência para que esses estereótipos se rompam, né? E que a gente possa ver no idoso uma fonte de experiência, uma fonte de aprendizado, como de fato eles são. Eu lembro de ter visto duas figuras. Uma delas, uma figura de um humorista, enfim, mostrando um caminhão carregado de velho, que era o catavelho, né? Em tempo de pandemia, velho não podia ir para a rua, porque senão passava o caminhão e recolhia, né? Em compensação, eu vi também uma foto de um velho indígena andando sozinho na aldeia, e a tribo toda lamentando porque lá se vai, puxa vida, a nossa memória, a nossa história, né? Então, realmente, você trouxe super bem essa coisa de valorização absolutamente diferenciada num caso e no outro caso, numa cultura, numa subcultura, enfim, em outra cultura, né? Mas eu lembro também de ter ouvido ou de ter lido também que os idosos, eles valorizam muito em termos de o que você ganhou, o que você mais ganhou, o que você mais valoriza na tua vida. A minha experiência, né? E a experiência dos idosos nem sempre tem um espaço e uma receptividade para poder ser aceita, né? Eu lembro, inclusive, de alguns deles dizendo: você precisa saber como você vai falar com o mais jovem, né? Porque você primeiro faz ele falar,
depois você sugere alguma coisa, depois você diz, porque senão, se você entrar direto com tua experiência, o cara vai te responder, ah, meu, isso é no teu tempo, hoje as coisas são diferentes, não é? E, enfim, se perde essa experiência, se perde essa vivência, e muitas vezes ela é crítica com relação a uma série de coisas super importantes, né? Eu lembro também, por exemplo, de uma senhora que me dizia, eu falo com minha filha e ela está no celular enquanto o filho dela chora. Eu digo, filha, para de falar no celular, preste atenção na tua criança nesse momento, né? Ou seja, tem uma postura crítica com relação a equipamentos mais contemporâneos, digamos, né? O que vocês acham dessa visão crítica disso e dessa dificuldade de socializá-la, né? Celina? Eu acho que assim, a contemporaneidade a gente vive, né? Essa cultura da pressa, a cultura do novo. Eu vi num artigo recentemente, muito interessante esse artigo, que a autora comparava, na verdade, ela citava Hannah Arendt, né, nas origens do totalitarismo, que dizia que uma das características do totalitarismo é isso, é invisibilizar o outro, desumanizar o outro, né? E ela comparava, e por isso que eu achei muito interessante, com o totalitarismo da juventude que nós vivemos, né? Mas assim, muito bem sacado esse artigo, muito bem sacado. Foi publicado no El País, a coisa de 2, 3 meses atrás. Mas por que eu achei interessante? Porque a contemporaneidade, a gente vive justamente a tirania, e eu vou colocar bem entre aspas isso, óbvio, né? A tirania da juventude. A tirania da juventude, eu digo, enquanto valor cultural. Então, só o que interessa é o vigor físico, é a beleza, é a novidade, é aquilo. Essa questão da experiência foi deixada de lado, e quando a gente fala dessas culturas indígenas, enfim, em outras culturas também mais voltadas para o coletivo, é que a gente vê essa grande diferença, né? Porque a nossa cultura cada vez mais é voltada para o individualismo, infelizmente, né? Cada vez mais é voltada para o consumo, cada vez mais é voltada para a produtividade, né? Não à toa disse que o velho que é feliz trabalha depois dos 60, 70, 80. Que feliz que nada, que dia que você vai viver, que dia que você vai fluir do prazer que há na vida, né? Então, essa cultura que demanda a produtividade, a produção, alijando tudo que seja, que diga respeito à questão da experiência, não só das experiências, mas também das experimentações, né? Tudo vai ficando, nós temos, né, todos sabem, nós temos na nossa cultura também, nos produtos industriais, a obsolescência programada. É como se o ser humano também estivesse dentro dessa proposta de obsolescência programada. Então, chegou num determinado momento, que é um pouco, por isso que eu achei interessante essa articulação do artigo, né, a respeito dessa questão do totalitarismo da juventude, que é isso, né? Chegou um determinado momento, você está obsoleto, ninguém mais te ouve, você não vai trocar experiências, e isso está muito ligado justamente a essa tentativa de invisibilização desse grupo e, obviamente, também de desumanização, que a gente vê em várias etapas, né? E não é à toa que eles também recomendam, por exemplo, não só acesso a cursos, né, como a inclusão de cursos sobre idosos em todas as faculdades, para que as pessoas saibam da importância de como tratar, etc. e tal. Mas, Vilma, eu sei também que vocês fizeram um recorte, né, na parte quantitativa, com relação à raça e classe social, gênero, etc. e tal.
Quais são as diferenças que você percebeu que são mais marcantes, hein, Vilma? Isso é um dado, né, que a gente tem observado em várias pesquisas, mas as populações mais carentes são as negras e as mulheres, né? Então, quando você observa as mulheres e as negras, mulheres negras, é um segmento social que tem as menores rendas, os menores, a menor nível de escolaridade, muitas ainda estão no trabalho informal, principalmente, né? São as empregadas domésticas, são as pessoas que têm uma desqualificação profissional e que permanecem no trabalho até mais tarde, né? Justamente porque não teve seus direitos garantidos pela formalização do trabalho. Então, a gente percebe que esse segmento, comparando homens e mulheres, a gente percebe que as mulheres acabam trabalhando mais tempo e com rendas menores. E comparando entre brancos e negros, a gente também observa a mesma coisa. Os negros são os mais pauperizados, os que têm as menores condições de escolaridade, de renda, enfim. E também os maiores usuários dos serviços públicos, sobretudo do SUS, né, que foi onde a gente focou um pouco a nossa atenção. Então, também o setor de saúde ele é muito utilizado por mulheres, por negros, né, pelos idosos em geral. A gente tem quase 80% utilizando o SUS como recurso de saúde. E quando você observa os segmentos das mulheres e dos negros, a gente observa que chega próximo aos 90% entre esses segmentos, né? Então, são as populações mais carentes, né? É o que a gente sempre observa em diversas pesquisas e entre os idosos isso não diferencia. Acho que a gente precisa pensar políticas de superação dessas desigualdades, né? As desigualdades existem, mas a gente, os governos, enfim, precisa pensar em como superar essas desigualdades, tanto no campo de gênero, né? Que a gente vê isso perceptivelmente, principalmente no mundo do trabalho, e com relação aos negros também, que o Brasil precisa corrigir esse déficit histórico, né, que vem de mais de 100 anos de uma abolição de escravatura mal feita, né, e onde não houve nenhum tipo de compensação. Então, acho que a gente precisa pensar políticas específicas mesmo para atender melhor essa população, para uma inclusão maior dessa população. Uhum. Agora, Raquel, você me permite pegar um gancho aqui da Vilma? Inclusive, nesse recorte que foi feito de gênero e raça, cor, a gente percebe as mulheres negras, né, Vilma, com maior índice de que não sabem ler e escrever, ou então de dificuldade, apesar de, comparando a nossa pesquisa de 2006 para 2014, nós temos um maior número de velhos apontando respondentes, né, que entraram no ensino médio, né, que concluíram o ensino médio, até a universidade. Isso é importante. Mas quando a gente olha no detalhe, e isso é algo que a Vilma sempre coloca nos nossos encontros, nas nossas reuniões, é apontar como mesmo assim ainda há um grande número, há um grande contingente de velhos que apontam a dificuldade de ler, escrever, ou de só ler ou só escrever, enfim, são analfabetos funcionais. E aí, quando se propõe esse recorte de gênero e raça, cor, a gente vê que são as mulheres negras e pardas, né? As mais prejudicadas nesse sentido. E uma outra coisa, só para não perder, Raquel, que você falou da necessidade de cursos, enfim. Uma outra coisa que foi apontada na pesquisa é que, um determinado momento, há uma pergunta assim, bom, que tipo de curso que o senhor, a senhora, gostaria de fazer, se fosse possível? Um grande número, eu não vou me lembrar agora, sei lá, mas era um número alto, né, Vilma? Talvez a Vilma até lembra, mas era coisa assim de 70%, 80%. Não queria fazer nenhum. Não queria fazer curso nenhum.
Porque isso também é algo que a nossa cultura aponta, o neoliberalismo especialmente, né? Não, você tem que fazer, você tem que investir em você mesmo, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer tal coisa. E ninguém para e pergunta para aquele sujeito velho, aquele sujeito que envelhece, você tem interesse em fazer alguma coisa? De repente o cara não tem interesse em fazer nada. Ele quer ficar sentado vendo uma árvore crescer. Não é? Quer curtir, exatamente. Quer curtir a vida dele, né? Quer curtir os amigos, quer curtir a família, né? A gente acaba impondo essa necessidade, né? De, não, você tem que estar ativo, tem que estar trabalhando, tem que estar estudando, tem que estar interagindo com as novas tecnologias, mas, na verdade, o grande desejo é participar mais da vida familiar, é passear, é se divertir, né? Os grandes desejos estão indo nesse sentido, de aproveitar a vida, né? Uma das perguntas que a gente fez era em relação ao futuro, né? Então, esse controle do futuro já não pertence mais ao velho, né? Ele já não quer mais controlar o futuro, ele deixa a vida fluir, ele quer deixar a vida fluir e aproveitar esse tempo que ele tem para os prazeres que ele tem necessidade, né? Que é usufruir da sua família, que ele vê como uma grande conquista, né? Uma das grandes realizações é eu pude formar minha família, né? A gente ouviu muito isso nas falas. Então, o que ele quer é usufruir desse tempo para curtir a família, curtir os amigos que ele adquiriu durante a vida, né? As amizades que ele promoveu durante a vida, conhecer novos lugares, passear, se distrair, né? São os desejos mais frequentes apontados pelos idosos nesse momento. Cursos está ali entre uma das coisas não muito desejáveis para esse momento da vida, né? Porque existe essa cultura de que devemos propiciar mais curso disso, mais curso daquilo. Mas espera lá, para quem? Agora, em paralelo a isso, você trouxe essa questão de trazer a discussão do envelhecimento para as universidades, Raquel. O artigo 20 do Estatuto do Idoso já propunha que essa questão, esse tema do envelhecimento fosse colocado nas grade é horrível, né? Mas nos currículos escolares, especialmente do ensino fundamental e médio. Você vê, o Estatuto do Idoso é de 2003, outubro de 2003. Até hoje, nada nesse sentido foi estimulado, foi concretizado. É uma grande ideia, sim. Por quê? Porque, da mesma maneira que a gente fala da velhice como um todo, eu tenho que pensar no meu envelhecimento, a Vilma tem que pensar no envelhecimento dela, você tem que pensar no seu envelhecimento, a criança de 10 anos tem que pensar no envelhecimento, né? Essa era a proposta lá no Estatuto do Idoso, lá em 2003, mas que, infelizmente, não foi levada adiante. Mesmo nos cursos de medicina, enfim, a gente tem depoimentos de professores do curso de medicina, muito pouco se fala sobre essa questão do envelhecimento. Só se olha a partir desse contexto biológico, que aí leva a quê? A prescrições do bem viver, enfim, sem nenhum contato com esse sujeito desejante. Uhum. E vocês trouxeram também a questão da saúde. Eu guardei mais, obviamente, a questão da pesquisa qualitativa, mas eu lembro também que tinha muita gente que reclamava. Saúde, tudo bem, souber atendido, mas demora muito se tiver que fazer um exame, se tiver que fazer uma intervenção, e os remédios não estão disponíveis nas farmácias populares, né? Então, aparentemente, nós temos um problema sério aqui também de melhoria que é necessária, né? Exato. A gente tem um forte uso do SUS, um atendimento qualificado no SUS, no entanto, tem essas demandas, né? Não tem exames na quantidade, na frequência necessária, há uma reclamação forte de que os exames demoram muito para se consultar alguns especialistas, e também não há remédios disponíveis nas redes de... Né? Isso era, acho que na pesquisa anterior, a gente tinha esse dado mais favorável. Agora, nesses últimos anos, a gente observa isso.
a queda de material, né? De remédio, de medicamento nas farmácias populares, então isso dificulta bastante. Sabendo-se que a aposentadoria do idoso está cada vez menor, né? Ela é corrigida no mínimo pelo índice de inflação, mas não tem tido aumentos reais nesses últimos 2 anos, né? Então, as aposentadorias ficam reduzidas e o acesso aos remédios gratuitos também, o que leva às famílias, aos idosos, terem que procurar e pagar pelos próprios medicamentos, né? E isso a gente sabe que a renda do idoso está bastante apertada, né? Você mesmo acho que ouviu bastante disso, de o como eles vivem com o cinto apertado, o como tudo bem, não falta, né? Não falta, mas não há possibilidade de nenhuma extravagância, digamos assim, né? O dinheiro é ali contadinho para alimentação e remédios, né? E não se tem nenhum tipo de possibilidade de lazer, enfim, que a aposentadoria dos idosos não permite, né? Então, acho que há que se pensar um pouco em melhorar a qualidade desse atendimento SUS, das farmácias populares, para que a gente tenha, pelo menos, acesso à medicação, né? Que é fundamental, é um direito, né? Um direito garantido pela Constituição, o acesso à saúde. Mas vamos falar de dinheiro agora, que você trouxe também, porque ele permeia, de alguma forma, praticamente tudo, né? Eu lembro que eu fiquei esperando que as pessoas me dissessem, nas pesquisas, nas entrevistas, que elas ajudam o filho. Eu sempre li em algum lugar que a renda do idoso, a aposentadoria do idoso, servia para eventualmente sustentar até mais um membro da família, né? Mas quando você fala com eles e você pergunta como é que você faz, como é que são as despesas todas, quem é que toma conta das despesas, pelo menos as mulheres de uma forma mais acentuada e os homens também respondiam, olha, meu filho paga uma conta, né? Ele me ajuda porque ele paga uma conta. Na verdade, essa percepção de que o fato do filho estar morando junto ou do neto estar morando junto sem pagar aluguel, né? Porque a casa é do idoso, isso não é visto como contribuição. O que acaba sendo visto como contribuição é a ajuda do filho no pagamento de uma conta, né? Mas essa coisa de dinheiro parece que se estendeu em vários cantos. Celina, você quer falar um pouquinho disso? Eu acho que você tem um excelente exemplo, Raquel, que você pode contar sobre a mulher, né, o trabalho da mulher que não considerava o trabalho dela como renda. Conta essa história, Raquel. Então, uma loucura, porque de repente a ideologia dominante acaba dominando absolutamente todo mundo, né? E uma das entrevistadas dizia, olha, eu nunca trabalhei, eu não ganho aposentadoria, eu nunca trabalhei. Mas a casa de quem é? Ah, a casa é minha. E o que você faz? Ah, eu faço crochê, tricô e eu vendo para me sustentar. E essa casa, como é que comprou? Ah, vendendo crochê, tricô, etc. e tal. Ou seja, como se não fosse trabalho, gente. Que coisa maluca, né? Então, isso a gente acaba ficando com essas coisas assim muito exacerbadas, que a gente percebe quanto essa estrutura que nós temos, racista, homofóbica, que oprime a mulher, machista, né? Como ela vai moldando essas concepções que a gente tem da vida, né? A Vilma vai poder trazer um poema melhor de números do que eu, porque a renda do velho de 2006 agora para 2020, né, Vilma, caiu em 30%. Exato. Então, era 30%, né? Então, daí, e aí eu linko com algo que você trouxe também, né, Raquel? Que tipo de reivindicação? Então, é claro, né, que nessas eleições de prefeitura não é isso que a gente vai reivindicar, mas nas eleições federais a gente tem que pensar justamente fortalecimento do SUS, fortalecimento das farmácias populares, né?
Isso, com exato. medicamentos. Aham. E isso serve de dicas para essas novas reivindicações. E quem tem que reivindicar? Todo mundo, porque hoje é o velho que está numa questão. Amanhã eu vou ser velha, meu filho vai ser velho, enfim, e por aí vai. Uma outra questão, a Vilma vai poder trazer melhor com mais números também, é que, por exemplo, essa questão do uso do SUS e do uso de remédios, né, da farmácia popular, de busca de remédios, também atinge mais agressivamente as mulheres negras, não é isso, Vilma? Exato. Também. Mesma segmento mais prejudicado por essa falta de remédios, né, nas farmácias populares. Mas eu queria pegar, Raquel, esse dado que você falou dos velhos verem nos filhos a ajuda para o pagamento de alguma conta e tal. O que a gente viu na pesquisa é que 95% dos idosos têm renda, né? É um número bastante alto. E essa renda, geralmente, ela é a renda que mantém a casa. A gente viu agora, isso se refletiu muito agora nesse processo da pandemia, né? Porque com a morte do idoso, o idoso também foi o segmento que mais foi a óbito nesse processo da pandemia, né? 70% dos óbitos do Covid foram em pessoas de mais de 60 anos de idade. E isso afeta a renda das famílias, né? Porque esse idoso ele tem uma renda, ainda que seja um BPC, a aposentadoria, que é pouca, tal, mas é uma renda fixa e é uma renda na qual toda a família se baseia. E, embora ela tenha reduzido em relação a 2006, em 2006, a gente tinha um percentual de idosos com renda de até 2 salários mínimos de 44%. Agora, esse ano, já está acima de 57% com essa renda que a gente colocou como a mais baixa, né, de até 2 salários mínimos. Então, a renda diminuiu, mas o percentual de idosos que possuem alguma renda aumentou, chega a 95%. E ainda assim, esses idosos estão trabalhando. A gente tem 25% dos idosos ainda ativos no mercado de trabalho, né? Mesmo tendo mais de 60 anos, temos aí um número expressivo, né? 1 em cada 4 idosos ainda estão trabalhando. Em geral, na informalidade, sendo explorados justamente porque você não paga ônibus, então você pode fazer um serviço de busca de um documento, né? O office boy do passado, Office boy. agora virou, né? Assim, o idoso é utilizado muitas vezes nessas funções. Por quê? Porque ele tem prioridade na fila, ele tem prioridade no transporte, não tem que pagar o transporte, então as empresas acabam lucrando com isso, né? Tendo uma produtividade maior, já que o idoso não pega a fila no banco e nem paga o transporte, ele é ocupado nesse subemprego, né? Mas, no entanto, como ele precisa, porque a aposentadoria é baixa, ele se submete a esse tipo de jogo, né? Das grandes empresas para poder suprir suas carências de financeiras. E o que a gente percebe é isso, eles têm uma participação ativa, em geral contribuem com a renda de suas famílias, né? Porque sua aposentadoria vai 90% para a manutenção da casa, né? E contribuem também por terem adquirido já com as suas economias, como você mesmo notou nessa entrevista com essa mulher, né? Com as suas pequenas economias, com o seu trabalho invisível, ter conquistado a tão sonhada casa própria, né? Que é um bem que acaba servindo a toda a família, né? Então, acho que essas situações precisam ser colocadas, revistas, o papel do idoso dentro da família, né? Que é um papel fundamental, porque ele ainda é provedor, né? Provedor de renda, provedor de teto, que é fundamental, né? Para que as famílias estejam numa situação de segurança, né? De segurança mínima. Então, mas o dinheiro e o recurso não é só para remédio, não é só para saúde. Eu lembro, por exemplo, que a sociabilidade é uma coisa importante também, né? Muito. E eu lembro de uma entrevistada que dizia: olha, se eu fosse ministra da terceira idade, eu faria plá, 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 e tem uma lista grande, né, que está inclusive nos sites
tanto da Fundação Perseu Abramo quanto do SESC. Mas ela dizia, eu faria também um vale cafezinho para 2 pessoas. Aí eu posso convidar uma amiga para ir num boteco comigo para tomar um café e passar um pedaço da tarde. Então, Exatamente. sociabilidade é fundamental também, né? Porque a Fundamental. solidão Uma ataca, das né? queixas mais mencionadas é a questão da solidão, né, Raquel? É justamente isso que você falou no início, com a sociedade muito presa às telas, ao processo virtual, a conversa, que é o que o idoso gosta, né? A conversa fluida, o bate-papo, a atenção voltada para ele, ela é esquecida, né? Então há uma reclamação muito forte da solidão. Os idosos se veem como pessoas, né? Assim, já existe um percentual muito alto de idosos que moram sozinhos. A gente tem 17% de idosos que moram sozinhos. Então isso já é né, um diferencial aí dessa faixa etária. A família vai tomando seu rumo, né? Cada filho vai para um canto, às vezes o esposo falece, enfim, e há um percentual de 17% que moram sozinhos. E chega a 40% idosos que moram com mais uma pessoa, em geral é o casal de idosos, né? E as visitas não são tão frequentes, né? As visitas de filhos, as visitas de amigos, devido à acessibilidade, aos problemas com condução, ao transporte e tal, a sair para fazer visitas se torna uma atividade não tão frequente quanto eles gostariam. E o receber visitas também não. Né? Então, há esse isolamento aí do idoso e que acaba sendo suprido no espaço público. A gente tem uma coisa que me chamou bastante atenção nessa pesquisa, que diferente da pesquisa anterior, hoje as atividades que os idosos mais querem fazer estão relacionadas ao espaço público, né? É sair, é passear, é encontrar gente para suprir essa solidão que ele sente dentro de casa, né? Junto com a família. Então, as novas reivindicações é por sair, passear, ir para uma praça, ter um lugar, né? Ter um lugar para ir, ter algum lugar para ir, para encontrar pessoas. Essas passam a ser as novas reivindicações dos idosos, diferente do assistir TV, que era o hábito mais frequente há 13 anos atrás, quando a gente fez a outra rodada, né? Então, quando as pessoas idosas naquele tempo estavam preferindo mais ficar em casa, curtir a família, assistir TV, descansar. Hoje eles estão querendo ir para a rua, participar desse espaço público, participar de atividades, encontrar pessoas, socializar e romper com essa solidão que eles sentem, né? Mas vocês vejam, quando vocês trazem essa questão da sociabilidade, quando lá na década de 60 começou-se a pensar nos grupos de convivência, já década de 60, portanto, 60 anos atrás, já era a questão da sociabilidade o grande motor dessa metodologia de ação sociocultural voltada aos velhos. E aí faz a gente pensar, né? Como 6 décadas, e isso eu estou falando, obviamente, nossa história aqui em São Paulo, né? Dos grupos de convivência. 6 décadas, isso ainda continua sendo algo extremamente importante. E aí, quando a Raquel trouxe as demandas de políticas públicas, quando nós pensamos em centros-dias, né, para velhos que estão, pessoas idosas de uma forma geral, que estão um pouco mais fragilizadas, mas não querem ficar sozinha o dia inteiro dentro de casa. O centro-dia é uma excelente alternativa. Os grupos de convivência, na minha opinião, isso como pesquisadora, mas não aquele grupo de convivência que, como nós já dissemos aqui, alija, né? Cria um gueto de velhos que só convivem entre si como se fossem dentro de uma caixinha. Então, essa questão da sociabilidade, a gente vê, né? O tempo passa, o tempo voa e continua tudo a mesma coisa, né? Com a diferença que agora os velhos já têm
essa noção de que eles podem ir para o espaço público, fazer uma atividade, eles podem ir para uma instituição sociocultural. Eu estou usando aqui o exemplo do SESC, mas existem grupos de convivência em igrejas, enfim, em outras instituições da sociedade civil. Talvez seja, né, o grande mote também, falando em políticas públicas, especialmente municipais, a criação de mais espaços nesse sentido de sociabilidade, mas não aquilo que nós conhecíamos há 30, 40, 50 anos atrás. O velho, foi o que a Vilma falou, o velho quer conviver, né? Ele quer ir para o espaço público, e não necessariamente ele quer ir para o espaço público para estar com outros velhos a todo momento. Ele quer ver outras pessoas também. E isso eu acho que é algo muito delicado, porque, infelizmente, dentro das práticas voltadas às pessoas idosas, ainda o que é forte é esse grupo de convivência, ou esses grupos que reúnem velhos, sem alternativas de outras possibilidades de outras convivências. Eu lembro também de um caso que, depois que eu entrevistei aquela mulher, eu não dormi naquela noite. Né? A entrevista durava de 1 a 2 horas, e no caso dela durou 4 horas. Né? E ela falava. Aí eu disse, puxa, nós falamos muito, né? O que você achou dessa conversa toda? Ai, fazia tanto tempo que eu não falava, que coisa boa. Falei, sim, mas agora são 6 horas, você está voltando para casa, você me contou que seu filho mora com você, você vai encontrar com seu filho. Não, eu de manhã passo a mão no telefone e falo com minha filha. E eu falo 2 minutinhos no máximo, porque ela logo diz, mãe, agora eu preciso cuidar do almoço, eu preciso fazer compras, enfim. E aí para. E o meu filho chega lá pelas 6h30, depois do trabalho, passa por mim, diz boa noite, se tranca no quarto dele e não fala comigo. Então, no fim do dia, eu estou procurando palavras para ver se eu consigo juntar as frases como um todo, porque fiquei o dia inteiro sem falar com ninguém, né? Eu não dormi naquela noite, eu não dormi. Mas eu sinto também, por outro lado, que tem pouco... Quando tem centro de convivência, eles frequentam, vão bastante. Quando não tem, quem está fazendo mais esse papel de suprir a sociabilidade acaba sendo a igreja, e mais eminentemente evangélica, né? Que está entrando na casa das pessoas, que está ocupando as pessoas, né? E que está cobrando delas, inclusive, o dízimo. Pois é, né? Pois é. Esse é o aspecto negativo. Onde não há Estado, alguém, né? Não existe espaço vazio, né? Se não há Estado, se não há presença do Estado, alguém aparece para cumprir essa lacuna que o Estado deixa, que é espaços de sociabilidade. E a Igreja Evangélica tem feito bem esse papel a seu modo, né? Então, acaba utilizando as residências dos idosos e eles fazem isso com prazer, né? Para receber o grupo de reza, para ler junto determinado capítulo da Bíblia, né? Para fazer orações por determinadas pessoas da comunidade, enfim. Então, isso para os idosos é interessante, porque ele abre a sua casa, ele recebe pessoas, ele convive com as pessoas. E para a igreja também é bom, né? Porque ela utiliza o espaço da casa do idoso, ele ainda serve o lanche, né? Tudo gratuitamente, e ele ainda paga o dízimo para a igreja continuar a reproduzir esse papel. Tem exagero também. Oi? Mas eu acho que tem exagero também, né, Vilma? Mas enfim, né? A gente sabe que acontece também. Não que ele não tenha prazer com isso, entendeu? Eu acho que tem essa questão. Ele abre a casa com toda a disponibilidade, com todo o prazer
porque ele tem essa necessidade de convivência, né? E isso faz sentido para ele, né? Orar por uma família que está necessitando, discutir alguns aspectos da Bíblia, faz sentido. Os idosos são religiosos, ainda tem uma camada que tem uma influência da religião bastante forte e fazem isso com prazer. Mas a gente não pode esquecer que esse é um espaço que devia estar sendo disponibilizado para todos, independente de suas crenças, né? Esse espaço de sociabilização. A gente não pode estar restrito a determinada comunidade, isso tem que ser uma política pública de inclusão, de sociabilização dos idosos, e não estar restrita a determinadas comunidades, a determinados segmentos sociais, a determinados crenças religiosas, né? Acho que, mas é isso, quando não tem o papel o Estado não aparece para cumprir o seu papel, alguém aparece. No caso, as igrejas estão fazendo esse papel muito bem, né? Eu acho que aqui vale a pena a gente problematizar uma questão, duas questões, na verdade, né? As políticas públicas, elas dizem respeito não apenas à atuação do Estado, né? Então, o que será, é uma pergunta mesmo que eu faço, né? O que será que aconteceu nos últimos anos, ou talvez nas últimas décadas, que tenha desmobilizado a sociedade civil para a criação desses espaços? Essa é uma primeira questão, e deixou um pouco na mão das igrejas. Quanto à questão das igrejas evangélicas, concordo totalmente, enfim, não sou uma pesquisadora do tema, mas eu tenho visto algumas indicações de que, na verdade, a questão das igrejas evangélicas, o grande afluxo também de jovens, porque qual que é a grande questão da igreja, né? Vocês mesmos trouxeram, essa questão da comunidade, você se sente amparado por uma comunidade. Quando você está desempregado, quando aconteceu uma tragédia, eu sempre conto essa história de uma entrevista que a Esther Solano estava fazendo a uma idosa, por conta daquelas questões das eleições, das últimas eleições presidenciais, né? Quando ela perguntou a uma velha o porquê que ela, com todas as questões que ela estava colocando, que ela votou num governo de direita, né? Ela falou assim, eu votei porque o pastor pediu, mas só porque o pastor pediu, mesmo sabendo que eles são homofóbicos, tal. Sim, porque no momento que eu perdi meu filho, o pastor estava ali comigo. O que eu quero dizer com isso? Há uma articulação da vida social dessas pessoas de se sentirem, novamente, como eu já disse, né, de se sentirem apoiadas, amparadas por uma determinada comunidade, por um determinado grupo. E isso é uma característica não só com os velhos, os jovens. Há um grande afluxo de jovens dentro da igreja evangélica. Você queria falar, né? Sobre isso mesmo, né? Na questão das igrejas evangélicas, os jovens sentem que, se ele está com a Bíblia na mão, em determinadas comunidades, principalmente onde o tráfico é pesado, onde as comunidades têm um nível de exclusão maior, se ele está na rua com a Bíblia na mão, ele sente que ele é respeitado, né? Então, ninguém mexe com ele, ele é um irmão, né? Então, tem essa questão muito forte, tanto para os idosos quanto para os jovens, né? E você pertencer a esse grupo social, a esse grupo da igreja, te livra de determinadas abordagens, né? No caso dos jovens, que é uma forma de inclusão, né? Então, eu sou da igreja, logo ninguém vai mexer comigo. Então, isso é um espaço aí muito importante que as igrejas estão demandando, né? Que eu acho que tem a ver com isso que você falou. O Estado não está presente nessas políticas públicas, vamos chamar assim, de sociabilização para os velhos, né? Aí não só o Estado, mas porque organizações da sociedade civil como um todo? É uma pergunta que eu coloco mesmo, né? E aí essas igrejas, particularmente essas igrejas neopentecostais, né, estão assumindo esses postos.
não só junto aos velhos, mas também junto aos jovens. Agora, de alguma maneira, eles também acabam, de certa forma, se aproveitando do trabalho dos mais idosos, né? Porque as mulheres contam, por exemplo, que tem debates de vez em quando com pessoas convidadas na igreja, né? Além de ceder o seu espaço em casa para reunião, elas também vão lá, preparam o espaço, fazem os docinhos salgadinhos, né? Voltam para casa, se trocam e pagam para participar daquele evento que elas ajudaram a produzir, gente, né? Então, acho que fica meio complicado também. Ô, Raquel e Vilma, correndo o risco de ser excomungada, porque minha mãe era uma pessoa muito, muito religiosa, no que isso difere da Igreja Católica? Eu moro aqui muito pertinho de uma igreja, não frequento, porque, enfim, né? Mas frequentava um pouco por conta da minha mãe, quando ela veio morar comigo, já nos 3 últimos anos de vida dela. E o que eu percebia era isso, um corre de mulheres, normalmente mulheres mais velhas, preparando a missa do 7º dia, preparando não sei o quê, preparando mão de obra absolutamente barata. Só estou fazendo essa provocação. Certo? Porque a gente foca na igreja, nas neopentecostais, e eu não estou em absoluto defendendo nada, muito pelo contrário, mas a gente tem que ver que também eles estão usando um método já muito bem estabelecido aí pela Igreja Católica. Como é que se fala? Quermesses, né? Todas essas coisas, escola dominical. Exato. Até onde a gente sabe, gratuito, né? Mas, Vilma, vamos lá. E as mulheres? Qual a diferença? A gente falou do recorte de cor, né? De alguma forma remete à questão de classe também. Mas entre homens e mulheres, quais são as diferenças que chamaram a atenção? Bom, desses dados mais objetivos, né, acho que a gente pode falar, as mulheres, elas vivem mais tempo, então tem maior número de mulheres viúvas, né? Tem mais mulheres idosas do que homens, é um dado inicial, né? A gente tem mais idosas do que idosos. Mais viúvas do que viúvos, menores rendas e aí nas perguntas mais qualitativas, nas perguntas mais abertas, mais exploratórias, a gente percebe que as diferenças existem também em outros campos, né? No campo dos desejos, no campo da sexualidade, né? Então, enquanto os homens têm uma fluência maior, e até nas atividades de lazer, né? O homem sai, ainda idoso, sai para jogar bola, né? Sai para jogar dominó, sai para socializar mais com os amigos do que as mulheres. As mulheres têm uma restrição maior à vida doméstica e aos cuidados com a família, aos cuidados com netos, aos cuidados com filhos primeiro, depois com netos e com os mais velhos. Então, a mulher está muito presa às atividades domésticas do lar, aos cuidados, enquanto o homem tem, né, mesmo idoso, ele tem maior liberdade, ainda que não esteja mais no mercado de trabalho, mas ele vai jogar dominó na pracinha ou no bar, ele vai jogar futebol, ainda tem os grupos de futebol veteranos, e eles participam mais ativamente nessas atividades de socialização, enquanto as mulheres ficam muito mais restritas às atividades de cuidado dentro do lar. E as questões de sexualidade também, que são bem negligenciadas pelas mulheres mais idosas, né, como se elas não tivessem possibilidade ou desejos de ter prazer ainda depois, né, ainda na terceira idade. A gente percebe que os homens lidam melhor com a sua sexualidade. Quando é para falar de sexualidade, eles falam com maior liberdade, eles falam que tem uma sexualidade ativa, uma vida sexual ainda ativa, enquanto as mulheres negligenciam muito esse aspecto da sua vida. Deixam para lá, relevam, se tiver vontade, faz uma faxina que passa, né? Então, essa história a Raquel tem que contar pra gente. Você sabe contar melhor do que eu, que você mesmo, literalmente.
Dessa e do caminhoneiro. A Raquel tem que contar essas duas. Então, caminhoneiro dizia, olha, com a minha esposa eu transo uma vez por mês, mas eu viajo de caminhão. E entrou no meu caminhão, seja homem, seja mulher, ou seja bicho, eu traço. Né? Não tinha problema nenhum. E as mulheres já, eu acho que tinha 3 tipos, né? Um tipo que é uma mulher que ficou viúva e algum tempo depois encontrou um primeiro marido de quem ela se tinha separado e eles saíam para dançar. E ela falava de dançar de um jeito tão gostoso, como se fosse simplesmente uma coisa, a coisa mais maravilhosa. A sensualidade era a coisa mais importante na relação. O segundo caso é de uma mulher que estava desquitada e divorciou. Aí ela foi encontrar com o marido e foi me dar entrevista no dia seguinte e ela, o grande problema da vida dela era como é que eu vou contar para os meus filhos, que eu passei a noite num motel com meu ex, né? Então, a sexualidade é uma coisa não permitida. E, finalmente, o terceiro grupo, que é um grupo bastante grande, infelizmente, olha, aparentemente, a relação não deve ter sido dominada pela sexualidade masculina, né? E o prazer, a satisfação, etc. e tal, ficou absolutamente em segundo plano. Então, elas tentavam evitar, além do mais, depois de uma certa idade, a gente não corresponde mais ao padrão de beleza que é imposto e que é jovem, magra, cabelo liso, esvoaçante, etc. e tal. E elas diziam, olha, se tiver muita vontade, faz uma faxina que passa. Ô, Raquel, mas nada mais do que reflita essa nossa sociedade machista, não é mesmo? Exatamente. É que aqui a gente está falando do discurso dessas mulheres velhas que você entrevistou, mulheres e homens, né? Porque esse caminhoneiro, né? Ele só estava mostrando todo o poder do falo, né? Toda a potência do falo. Então, na verdade, porque às vezes a gente fala assim, porque a mulher velha é isso, tal, tal, tal. É a mulher, né? A mulher nessa nossa cultura absolutamente machista e castradora, né? Uhum. E com diferença de nível econômico, a gente traduz isso, inclusive, deu para perceber essa tradução, inclusive em termos de consumo, né? Quer dizer, quando você pergunta para um homem que se você tiver uma grana a mais, o que você gostaria de fazer? Jogar, viajar, fazer alguma coisa nesse sentido. E quando você pergunta para uma mulher, olha, eu gosto mesmo de comprar uma verdurinha, né? Porque a grana é tão pequena que o sonho se reduz também proporcionalmente, né? E a mulher cuida da casa, que foi um pouco isso que a Vilma trouxe também, né? As mulheres sempre como as cuidadoras. A gente sabe que essa questão do cuidado está muito ligado também à questão do feminino, né? E, aliás, nesse tempo de pandemia, aumentou muito o trabalho de cuidado para as mulheres, né? Cuida de criança, cuida dos idosos, cuida do maridão, cuida da casa, enfim, cuida, né? É uma coisa absolutamente maluca. E que tem vindo acompanhada, infelizmente, por um aumento de violência contra as mulheres, contra as crianças e contra os idosos, né? Exato. Parece que a fricção do dia a dia... A gente fez a pesquisa ainda antes da pandemia, então a gente não tem esses dados do campo, né? Mas a gente tem observado, tem feito várias leituras de tudo que está sendo discutido sobre a pandemia e sobre essa questão dos idosos, e o Disque Denúncia foi muito mais acionado, né? Agora, nesse último período, os registros de ocorrência de violência, tanto com idosos quanto com mulheres, muito mais acionados, e é isso, né? A convivência é muito difícil, espaços precários,
às vezes situações de violência que já se reproduzem ao longo da vida, e quando você se vê isolado junto com o teu agressor, né, a chance dessa violência vir à tona é muito maior, né? Então, a gente está, sim, enfrentando esse problema muito sério, tanto quem está preocupado com os idosos, quanto quem está preocupado com as mulheres, quanto quem está preocupado com as crianças, tem ouvido constantemente menções ao aumento da violência a esses três públicos, né? Provindos desse isolamento junto com o seu agressor, né? Eu sei que a gente já está terminando, mas eu acho que vale a pena apontar, como a Vilma disse, as entrevistas foram feitas antes da pandemia, mas como nós percebemos nas respostas a pouca percepção de violência que os velhos dizem sofrer. Isso é algo que a gente pode criar como hipótese, que já é uma naturalização dessa violência, né? Ou uma outra hipótese é essa questão de os velhos não quererem mencionar ou não quererem apontar por quem eles sofrem a violência. Outras pesquisas, que não é essa da pesquisa Idosos no Brasil, já mostraram que os níveis de violência são enormes e que normalmente o maior índice de violência ocorre dentro de casa por parte de familiares. Eu acho que vale a pena apontar isso só como uma observação. Uhum. Bom, mas só para encerrar, porque o Mauro já apareceu, e daqui a pouco a gente cutuca ele para ele falar alguma coisa também. Dia 1º de outubro é o Dia Mundial do Idoso, né? O que a gente Dia Internacional do Idoso. Dia Internacional do Idoso. O que a gente pode desejar para esse segmento da população? Mauro? Eu faço parte desta... Eu desejo, sim, que a gente possa ter muita saúde, né, para enfrentar as dores, né, os problemas de saúde de um modo geral, em que a gente possa viver. Pela pesquisa aí que vocês foram comentando, eu achei bastante interessante. Parece que ainda não chegamos no século XXI, né? Nós estamos ainda muito lá atrás e ainda o homem tendo uma proeminência aí na questão da sexualidade. Eu acho que o climatério é muito ingrato para a mulher, né? Assim, nem todas podem ter aí manutenção de hormônio para poder manter o seu vigor, né, nessa área e em outras áreas. Então, eu acho que ainda há muito que se pensar e muito que se fazer nessa área. Gostei muito. Achei interessante o caminhoneiro. Bem machista, né? Bem machista, né? Esse é o campeão, né? Tá? Pansexual, quer dizer, entrou ali, ele não deixa escapar, né? Tá bom. Tá bom, então. Muito bom o que vocês apresentaram. Eu acho que talvez é daquelas coisas, né, que talvez tenha que ter continuidade mesmo. Com certeza. Vilma, você quer dizer alguma coisa? Depois a Celina, para a gente encerrar? Eu acho que é assim, a sua pergunta era o que a gente deseja, né? A gente deseja inclusão, respeito, atenção, né? Eu acho que é isso, respeito à experiência. Pelo que eu senti da pesquisa, os principais desejos dos idosos são esses, além do aspecto da saúde, que isso sem dúvida é uma das queixas, né? Mas isso está no nosso âmbito tratar, mas está no nosso âmbito tratar das questões de respeito, inclusão, queda de preconceito, né? Acho que é isso que cabe a nós como estudiosos, como pesquisadores, como auxiliar em algumas gestões, né? Gestões de programas públicos, está encaminhando, né? Acho que os resultados da pesquisa levam a isso, a pensar nas formas de respeito, de inclusão, que acho que é isso que os idosos estão solicitando.
Perfeito. Celina? Eu diria que seria a percepção, né, essa apropriação que a percepção que a vida é um fluxo. A gente envelhece a partir do momento lá que um gameta se une a outro, se torna um zigoto e por aí vai. Então, a percepção de que a vida é um fluxo e que ela não pode ser controlada, ela não pode ser encarcerada, eu acho que é o meu desejo que reflitamos mais sobre isso. Não só no dia 1º de outubro, que é o Dia Internacional do Idoso, mas todos os dias da nossa vida. Perfeito. Gente, nós vamos ter que voltar para esse tema mais vezes, né? Com certeza. E voltamos na semana que vem. O Observatório da Mulher agradece muitíssimo a Celina, a Vilma, a presença nesse programa. E, Mauro, brigadão. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Prazer, ótimo.